para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, e para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, Mateus 11:29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre no Vinde a mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o Espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me pelo caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos do teu orgulho, capaz de impedir-me, perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos nós, espíritos protetores que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e espiritual que nos assiste, em nome dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém.
Boa noite. Muita paz a todos. Então nós vimos na semana passada o sinal dessa instrução. E é sempre bom entender mais um pouco. Muitas vezes são esses espíritos mesmos que inspiram a pouco e pouco os seus membros, visando a destruir o trabalho de dignificação existente, que detestam, lentamente aceitos por invigilância e por inépcia dos seus membros, ante os contínuos desafios em favor da preservação de valores elevados. A gente analisou bastante mesmo para a vigilância, como descuido. Trouxemos algumas mensagens do Espírito. Na semana passada falamos muito sobre a inépcia, que é a falta de habilidade ou competência para realizar determinada tarefa de função. Isso é uma coisa extremamente grave dentro da casa espírita. Por que a gente tem que entender a gravidade dessas duas palavras? Porque toda casa espírita ela tem que trabalhar preservação dos valores elevados. São desafios que toda casa espírita tem que ter. É um trabalho continuado todos os dias. Você é convidado. Você é convidado a dar testemunho da doutrina diante do movimento. Vou repetir. Você é convidado a dar testemunho da doutrina diante do movimento, diante das pessoas. E não sou eu que estou inventando isso. Foi Jesus mesmo que falou para cada um de nós. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante de Deus. Aquele que não der testemunho diante de mim diante dos homens, eu também não darei testemunho dele diante de Deus. Então ninguém está dentro de uma casa espírita para fazer favorzinho para fulano, ciclano nem beltrano. Nem puxar o saco de fulano, ciclano e beltrano. Não tem isso dentro de uma casa espírita. A casa espírita é a casa de oração, é a casa de Deus. E é Deus que tem que ser trabalhado nela. Se você estava fazendo coisa equivocada nesse sentido, é melhor que você mude. Porque se você quer a espiritualidade boa do seu lado, tem que trabalhar da maneira correta. Olha, tem algumas questões do livro dos Espíritos que me marcou muito e eu gosto sempre de lembrar, sabe? Pode a pessoa por si mesmo afastar as suas provas e expiações? Nem tudo. Tem coisa que a gente tem que passar. Porém, Deus sempre leva em conta a resignação. E você tem que entender essa palavra resignação sobre todos os âmbitos de vida que ela existe. Não exige isso de você. É você com você, é você com seu cônjuge, é você com sua família, é você no meio socioeconômico, você tem que trabalhar essa palavra resignação. Sabendo que diante de cada dor e cada sofrimento tem um motivo justo e um fim útil. Então seja resignado com o seu cônjuge. Não estou dizendo que seja passivo, não, é resignado. Passivo é outra coisa. Seja resignado também dentro da sua família. E mostrando essa resignação para você e para os membros da sua família. E acima de tudo, no meio socioeconômico que você está vivendo, principalmente dentro da casa espírita, seja resignado também. Sabendo que isso aqui, ó, desafio em favor da preservação dos valores elevados, tem um motivo justo e tem um fim útil. Porque se você não fizer isso, entenda, suas provas e expiações não serão abrandadas por Deus. Porque a gente passa por provas e expiações nesses 4 setores da vida. A gente já falou isso várias vezes. Não sou eu que estou inventando, não. Isso está no livro Obras Póstumas de Kardec. Ele explica direitinho lá isso. Que nós passamos por provas e expiações no meio pessoal, no meio familiar e no meio socioeconômico.
Ele engloba no meio familiar a parte conjugal e a parte dos filhos, pais e assim por diante. A gente desmembra a coisa. Fica mais fácil para a gente ter entendimento. Porque às vezes eu vejo as pessoas passando por suas provações, dores na vida, e ele chega dizendo, mas eu sou espírito, eu faço tudo certinho, faço tudo bonitinho. E eu pergunto, para quem? Para Deus ou para os outros? Então a gente tem que ter essa visão dentro de uma casa espírita. Você, o tempo inteiro, você está sendo convidado a trazer a doutrina para o movimento do espírito. Se você não faz isso, a espiritualidade boa e amiga não vai estar do teu lado. Você pode estar querendo, mas eles não vão estar. É assim que a coisa funciona. Então o que é que eu tenho que fazer? Me aprofundar cada vez mais na doutrina. Procurar ter um entendimento cada vez mais elevado do que isso que Deus deu para a gente. Para que, entendendo a doutrina, eu possa trazer luz para o movimento. Entenda que a luz é a doutrina, não sou eu. Eu vou estar apenas trabalhando com a luz que é de Deus, não é minha. Mas para os outros, para aliviar um pouco a dor e o sofrimento deles. Então isso é de suma importância, porque todo momento, durante todos os instantes, você tem que estar se preparando para quando você chegar na casa espírita, dar continuidade ao tratamento. Se você pensa que não precisa se preparar aqui, quando chegar lá você resolve, está enganou, dançou. Não é assim. Você se prepara, são todos os dias da sua vida. Então você tem que se preparar para a reunião de segunda, se preparar para a reunião de terça, se preparar para a reunião de quarta, se preparar para a reunião de quinta, se preparar para a reunião de sábado e assim por diante. Se tiver todos os dias da semana, é todos os dias da semana. Se você for um trabalhador. Se você for um frequentador, aí não precisa ter grande preocupação. Mas se você for um bom trabalhador, um bom frequentador, querendo ser um bom trabalhador, é melhor começar a se preocupar e estudar mesmo, sabe? Porque fazer a coisa do jeito que você acha, não vai dar certo. É a doutrina quem tem luz, não somos nós que temos a luz. Você tem um exemplo disso do irmão Voltaire, irmão Jacó, no livro Voltaire, que achava que tinha alguma luz, e quando desencarnou, foi uma baita surpresa. E foram preciso anos de trabalho no mundo espiritual para poder a luz dele aparecer. Então que a gente não conte com isso. Porque a gente já teve comunicações de pessoas que frequentaram, trabalharam dentro dessa casa e que chegaram do outro lado e disseram, e depois comunicaram para a gente, fiz muito pouco, quase nada. Mas quando estava vivo, achava que estava fazendo muito, quase tudo. Então isso acontece e eles vêm dessas comunicações para a gente, para que a gente entenda como deve ser feito. Você vai ser afrontado pela espiritualidade inferior, e aos poucos você cai na invigilância. Aos poucos você seja colocado em uma situação em que você não tem habilidade nem competência para realizar aquilo. Mas você vai, sabe por que você vai? Por orgulho, por vaidade. E vai, e dança. E é complicado isso. Porque não é porque você está pegando o livro dos Espíritos para ler, o Evangelho para ler, ou fazer uma dissertação sobre alguma coisa que você está iluminado, porque não está. E André Luiz dá uma lição dessa para a gente no livro Libertação. E não só para a gente que somos espíritas. Ele dá exemplo também do catolicismo. Quando o padre estava lá pronunciando a palavra de Jesus, e no entanto luz nenhuma tinha perto dele, estava cinza, vamos dizer pretinho, mas estava lá falando e dissertando a palavra de Jesus, dissertando da boca para fora, porque do coração não saía nada. Então é muito fácil você vir falar e dizer o que você está entendendo, mas você está falando de coração aquilo que você está entendendo.
Porque se você não estiver falando de coração que está entendendo, você está virando papagaio, você está repetindo coisas. E isso não vai trazer benefício nem para você nem para os outros. Porque o que toca corações é a afetividade daquilo que você faz. Então que a gente tenha esse entendimento um pouquinho mais profundo da doutrina. E saiba que o tempo inteiro você vai estar sendo afrontado para colocar em prática a doutrina na sua vida, na vida da sua família, do seu cônjuge, no meio socioeconômico. Se você for espírita, é desse jeito que você tem que viver, sabe? Já falei para vocês sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. É um livro que não é muito robusto em quantidade de páginas, mas é robusto em informação. Muito robusto. E acho que todo mundo deveria ler. Para ver como funciona a dinâmica de uma casa espírita. E não pensa você que isso é falta de proteção, porque não é. Isso são experiências que Deus permite para que eu testemunhe a minha fé, a minha capacidade. Para que eu não caia depois nesse negócio aqui chamado incompetência, inabilidade. Para que eu não caia na inércia. Eu tenho que entender desse jeito, que o tempo inteiro eu estou sendo desafiado para praticar experiências, tendo a doutrina como referência na minha vida. Caso contrário, vai acontecer com você como aconteceu no caso do paciente que tinha distimia. Já lembro o nome dele. Que ficou 20 anos dentro da casa espírita. Frequentou todos os departamentos da casa espírita. Belarmino Bibas. Desencarnou 22 anos antes. Porque não fazia, nem se esforçava para fazer o que a doutrina pedia. Mas fazia, e se esforçava para fazer o que o movimento queria. Entenda as mensagens que chegam para a gente, sabe? Estuda, porque aquela mensagem que chegou, que você está lendo, aplica na tua vida. Quando lê uma mensagem, o que é que isso serve para mim? O que é que está servindo para mim? Porque se você lê uma coisa, a mensagem não servir nada para você, puxa vida, está melhor do que aquela pessoa que fez aquela mensagem. Está chique, como diz o outro, né? Eu acho que não é bem por aí. Então, nós precisamos de ter experiências para poder comprovar em nós mesmos o progresso que a gente está tendo. E para você ter experiências, você vai ter que vencer desafios, que vai estar mostrando os dois lados da moeda, o lado certo e o lado errado. Você escolhe. E quando eu digo você escolhe, mas você já lembra, tomada de decisão. Onde é que você toma decisão? Nas funções executivas do ser humano. É no teu pré-frontal, onde está a tua razão. É lá que você vai analisar opiniões. É lá que você vai ter discernimento para separar o que é bom e o que não é. E depois de ter discernimento, você vai ter o bom senso para dizer, eu escolho o que é positivo. Não é o que eu quero, mas é o que eu escolho. Porque a vida é desse jeito. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Geralmente o que eu devo é o que eu não quero. Então eu não quero, mas eu sei o que eu devo. Então eu vou fazer o que eu devo. Mas acontece que as pessoas fazem o contrário. É convidado a praticar o dever, mas esquece o dever para praticar o seu querer e o querer dos outros. E aí é como Jesus fala: cego com dois cegos cairão todos no abismo. Deu para entender o final disso aqui que a gente está estudando? Deu para compreender que se você pensa que vai frequentar a casa espírita e que não precisa fazer nenhum esforço, dançou, meu filho. Você tem que vir, tá entendendo? Para querer sair daqui, dizer o que é que a reunião de hoje trouxe para mim, o que é que acrescentou em mim? Porque se não tiver acrescentado nada, ou é porque a gente não falou o que devia, ou porque você não quis escutar o que a gente falou. Das duas, entendeu? Então eu prefiro me esforçar, aprender alguma coisa para tentar passar essa alguma coisa que eu estou aprendendo, porque eu já falei para vocês, se eu ler alguma coisa e entendo aquilo, se eu ler aquela coisa, escrevo aquilo, a capacidade de reter como aprendizagem minha é no máximo 30%.
Mas se você lê, entende, prepara aquilo para passar para os outros, e você passa para os outros, a capacidade de retenção de você aumenta para 70%. Quanto mais você trabalha, mais você aprende. Não foi à toa que Jesus falou: o Pai trabalha todo dia e eu trabalho também. Então convidou todo mundo a trabalhar. Então é isso que eu tenho que entender, sabe? A gente precisa, e todo dia temos um desafio. E foi Jesus que falou isso para a gente também, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá as suas ocupações. A cada dia basta seu fardo. Qual é o fardo que estamos levando hoje? Porque se você acha que passou um dia sem levar fardo nenhum, você deixou esse fardo ser acumulado fora de você. E quanto mais você acumula fardo fora de você, na hora de você ter que utilizar aquilo ali, vai pesar. Porque juntou muito fardinho. E você vai dizer: puxa, mas está pesado, hein? Não é por aí, sabe? Então, continuando, o Alírio faz o seguinte comentário a respeito disso que as entidades passaram no livro. Eles inspiram e fomentam todo esse divisionismo. E o que devemos fazer? Devemos fechar todas as portas, agindo com rigor, dentro dos princípios doutrinários. É isso que a gente deve sempre fazer. Fechar todas as portas, agindo com rigor, dentro dos princípios doutrinários. É o que eu sempre falo para vocês aqui. Quando o mal te bater a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Você tem que fazer essa escolha. Você tem que ter uma humildade para assumir isso na sua vida. É assim que a gente vai se melhorar e vai progredir. O tempo inteiro o mal vai estar convidando a gente. A gente mora no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem. Kardec fala isso na Revista Espírita. Mais de 70% da população da Terra se compraz e vive no caminho da maldade, do mal, da ignorância, da imperfeição. Isso quando ele escreveu a doutrina espírita lá, que tinha o que na população do mundo naquela época? Não tinha 1 milhão de pessoas. Hoje temos 6 bilhões, não sei quanto, é muita gente. E olha aqui, a gente sabe que depois do advento da doutrina espírita, as portas foram abertas para que todos os irmãos se reencarnassem. Então, se já tinha mal aqui, tinha mais mal lá, imagina o tanto que mergulhou aqui de gente comprometida. Então, eles vão vir gerar todo o divisionismo. E vai ser divisionismo aonde? Em tudo. Vai ser entre você e seu cônjuge, vai ser entre você e seus filhos, você e sua família, vai ser entre você no trabalho que você está frequentando, entre você no meio socioeconômico, você até dentro da casa espírita. Ou você acha que na casa espírita só vai ter espírito bom aqui frequentando? Muito pelo contrário, são os mais necessitados que vêm, e mais necessitados em todos os sentidos, não só pelos problemas que estão passando nessa encarnação, com os conflitos que estão sendo vivenciados, mas diz respeito também ao passado espiritual de cada um de nós. Nós já passamos pelos 10 mandamentos e ó, passamos pelo cristianismo e ó, estamos agora na última chance como espíritas. E será que ó, vamos falhar também? Não, não é a única oportunidade que a gente tem. Então que a gente haja com esse rigor que ele está fazendo aqui. Você precisa agir com rigor. E Kardec convida todos nós a agir com rigor sempre. Pede para que o espírito seja frio, racional, analise tudo com critério, para não se deixar levar por influências negativas. Que ele seja precavido o tempo inteiro. E ele dá um exemplo dessa precaução dele com aquela história do falso São Luís. Eu já falei isso para vocês, está lá na Revista Espírita. Ele que caiu em uma invigilância com a frequência de uma pessoa que ele não teve um critério de barrar e deixou frequentar a reunião mediúnica. São Luís deixou o espírito mistificado.
para que ele aprendesse a ter rigor. Isso é ter rigor. E eu trouxe aqui para vocês a diferença entre rigor e ser radical, porque muitas vezes quando você está agindo com rigor, aqueles que não entendem o que você está falando, dizem que você é radical. Eles não sabem nem a definição entre uma coisa e outra. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui, porque ele falou aqui, agir com rigor. Rigor é a aplicação verdadeira de critérios e regras para garantir precisão, exatidão e consistência. No caso, dentro da doutrina espírita, é austeridade, severidade. Será que Kardec é isso? Será que ele nos convidou a ser desse jeito? Você agir preciso, com disciplina, em cima do princípio da doutrina espírita, é o que ele mais pede, e é o que a gente mais tem que fazer, mas normalmente é o que a gente menos faz, porque quando você age com rigor, as pessoas que não têm austeridade, não têm severidade, as pessoas que são levianas, as pessoas que são orgulhosas e prepotentes, aqueles que são vaidosos, vão ficar muito incomodados. E você não tem que se preocupar com isso. Você tem que cumprir aquilo que é certo. Aquele que é leviano, aquele que é falso, aquele que quer levar a coisa a banho-maria, a hora dele vai chegar. O seu problema é levar a verdade para ele e para todos. Do mesmo jeito que você está indo atrás da verdade para você. Porque cada um só vai dar o que tem. Cada um só vai ter se trabalhar para poder conquistar. Então trabalhe e conquiste, tenha, dê para os outros, mostre o caminho correto, ele não tenha receio disso. Logo, logo, a vida vai estar ensinando para todo mundo. Porque imagina, você acha que alguém vai conseguir fugir da verdade? Você acha que uma pessoa que é leviana vai ser leviana o tempo todo? Você acha que uma pessoa orgulhosa vai ser orgulhosa o tempo todo? Quem é vaidoso vai continuar sendo vaidoso o tempo todo? Não vai. Ninguém consegue fugir da verdade. Olha, tem umas mensagens de André Luiz que eu acho de uma beleza monumental. Monumental. No livro Almeida da Vida Eterna, ele vai com a equipe para ajudar no resgate de uma entidade querida, da irmã, como é que é o nome dela? A gente viu esses dias atrás. Não. Ela que comanda a casa flutuante lá. Não, a casa flutuante. Então ela vai porque tem um ente querido dela. 19. Então eles passam pela região trevosa, onde tem um caminho quilômetro de Indiana. E na volta, eles veem aqueles pântanos, os irmãos sofrendo, onde tem os irmãos trevosos judiando dele, e não deixam eles se aproximarem da salvação. E você vê a malvadeza, a crueldade com que eles são tratados, e as bobagens que ele fala. Depois que os irmãos convidaram eles a serem tratados, se arrependerem daquilo onde ele estava vivendo. Eles jogam redes luminosas para que eles agarrem, e quando eles vão agarrando, eles são açoitados, sofrem. E aquela crueldade toda. Só tem um problema. Quando ele vai embora, a irmã Zenobia fala: amanhã vai passar um fogo devorador. Vai ver o que é o fogo devorador. Vai ver. Vai ver as entidades todas em pavoroso desespero, que são aparelhos que a espiritualidade superior passa para degradar fluidos de teor muito pesado, para tentar para diluir a maldade que existe na densidade daqueles fluidos e limpar toda a região daqueles vales, das trevas do coração. Então ele fala que os barulhos da rede elétrica passando, diluindo aqueles fluidos todos, nos vão todos em desespero.
aqueles que tinham realmente se arrependido, adquirem pela sua fé um halo de luz e são todos acolhidos dentro da casa. E os outros entrando em desespero, querendo entrar, mas sem ter condição. É como eu falo para vocês, da verdade ninguém foge, sabe? E o desespero faz muitas vezes as pessoas acordar para a verdade, principalmente quando está passando por um momento de dor. Então que a gente entenda que a nossa função é ser trabalhador no caminho do bem. Porque é esse caminho que Jesus fez para cada Deus fez para cada um de nós. Sabe? Então você precisa agir com rigor na sua vida. Você precisa ter disciplina na sua vida. Se você não tem disciplina, se você não tem esse rigor, te garanto uma coisa: a espiritualidade boa e amiga não vai estar contigo. Isso é uma coisa preocupante. Porque a gente vê, e eu escuto muito isso, eu converso muito com espíritas de outros locais também, que me procuram da vizinhança toda. E você vê que às vezes chegam algumas comunicações que a gente fica analisando, e que eles dizem que são meus protetores, e você olha assim e diz: olha, isso aqui é espírito simpático. Isso aqui não é espírito nem familiar, é simpático mesmo. Está no mesmo teor vibrato daquela criatura. E a gente fica olhando, entende? Muitas vezes eu falo: olha, se fosse você, teria mais critério para poder analisar isso tudo. Porque essas coisas que você acha que está sempre em concordância com você, e está sempre em concordância. Por quê? Porque é simpático. É assim que eu acredito, é assim que eu vejo, é assim que eles mandam, é assim que a gente. Porque é tudo simpático. Se fosse um espírito mais elevado, iria falar coisas diferentes e muito mais profundas do que aquilo que a pessoa pensa, do que aquela comunicação trouxe. É assim que a gente tem que entender a coisa. Então procure agir com rigor e com disciplina, que você vai ter espíritos bons do teu lado, te estimulando para que você consiga vencer. Eles vão trazer coisas novas para você, entende? E que você nem pensava que era daquele jeito. E quando você menos espera, a ideia está chegando, entende? E você vai estar se aprofundando. Por quê? Porque você está sendo merecedor daquilo. Então, que a gente tenha um pouco de prudência, para que você não caia na opinião dos outros, senão você é radical. Porque radical é aquele que é rígido, extremado em suas opiniões, ou posições, fugindo da lógica e do bom senso. Intransigente quanto ao modo de ver um assunto. Entenda que o radical é alguém que fala de si para si mesmo. Quem age com rigor, não. Fala do que é superior para si e para todos. O rigor se baseia em um princípio elevado, que vai trazer benefício para todos, e ele vai colocar aquele princípio em ação, para que todos se beneficiem. O que é diferente do radical, que vai fazer o que ele acha, da maneira que ele sente, da maneira que ele diz que vai ser, independente se aquilo ali seja verdadeiro ou não, seja doutrinário ou não. Então faz segundo a sua opinião. Radical é desse jeito, é uma pessoa intransigente com os seus conceitos. Rigoroso não, ele é uma pessoa que trabalha na disciplina de algo superior e bom para que todos se beneficiem. Então o que é que a gente tem que fazer dentro da casa espírita? Trabalhar com rigor. Vão gostar ou não vão gostar? Não interessa. Vou até falar que está sendo radical. Vão dizer que a gente é radical. Rapaz, se tem uma coisa que eu sempre escutei na minha vida, é que eu era radical. E não só foi dentro da casa espírita, não. Dentro do meu meio de trabalho, dentro de casa, com meus familiares, eu escutei N vezes. Tanto é que a primeira vez que me falaram que eu era radical, eu fui atrás de saber a definição dos direitos. Será que eu sou meio radical? Quem sabe, né? Ele está falando, vamos ver se eu sou, entende? Aí eu fui estudar, e eu vi que eu não era radical. Entende? Então, depois que eu aprendi isso, entende? E que eu vejo as pessoas me rotulando de radical, eu fico rindo. Porque eu fico imaginando o que lá de identidade, não só que está junto dela, mas que ela é em si. Porque ela não sabe o que está falando, ela não sabe o que está dizendo.
E aqueles espíritos que estão junto dela são da mesma coisa, estão usando da ignorância dela para que vai interferir e ofender com os outros. Então você não tem que se sentir ofendido com isso. Você tem que continuar trabalhando. E trabalhando feliz da vida. Porque quando acontece isso, que a pessoa te chama de radical, que tenta te ofender, pô, meu, te alegra, porque tu está fazendo a coisa certa. Quanto mais falarem mal, melhor vai ser para você. É isso que eu tenho que entender. Entende? Porque se não vierem falar essas coisas, entende? Você vai dizer, então eu acho que eu estou igual a Maria vai com as outras, né? Se a Maria é mal, eu também estou sendo tão mal quanto, tá entendendo? Porque ninguém está falando nada. Tem que falar alguma coisa. Então que a gente saiba ser rigoroso com aquilo que a gente está fazendo. Porque é isso que Deus espera da gente. E você tenha muito cuidado. E esse cuidado que a gente tem que ter é tanto com o encarnado quanto desencarnado, sabe? Porque presta bem atenção. Jesus tem uma frase que ele diz: aqui muito foi dado, muito será pedido. Todo mundo conhece isso, conhece? Que muito foi dado, muito será pedido. O que é que eu acho que vai acontecer com você que ficou 10 anos, 15 anos dentro de uma casa espírita, escutando a verdade toda, e você continua fazendo errado? O que é que acontece? Vai acontecer com esses espíritos imperfeitos, que Kardec, na definição dele mesmo, diz, né? Que escuta a doutrina, entende a doutrina, mas não traz a doutrina para a sua vida. A quem não foi dado, muito será pedido. Vai chegar a hora da cobrança. E chega. E chega. E quando chega, é como Jesus fala, vai haver choro e ranger de dentes, porque você desprezou o que era santo. E ninguém tem o direito de desprezar o que era santo. O Pai Nosso mesmo a gente fala: santificado seja o teu nome, Senhor. Santifica aquilo que realmente é santo. E é isso que a gente tem que ter em mente. Porque senão você vai ser cobrado. E a cobrança vem. E ela vem de vários modos, sabe? Não pensa você que vai ser cobrança só que vai vir de fora para dentro, não. Não é. Não é. É a cobrança que vai vir de dentro para fora. No próprio livro Missionários da Luz, o Alexandre, lá no final do livro, quando ele está entrando na casa espírita, ele vai falar um capítulo sobre os passos. Ele está vindo com o André Luiz, e um dos trabalhadores da casa, ele pergunta: e fulano, como é que está? Esse fulano é um espírito desencarnado. E eles falam: olha, temos trabalhado muito com ele, mas está no mesmo lugar. O senhor não acha que está na hora de fazer uma regressão nele, não? Aí Alexandre para, pensa. É melhor a gente dar mais uma oportunidade para ele, né? Porque é isso que acontece. Quem é muito leviano, quem é muito duro, pseudo-sábio, que gosta de mistificar, gosta de passar a perna nos outros, que fica rindo do lado de lá, uma hora ele vai ter que enfrentar a consciência dele. E quando chega a hora de enfrentar a consciência, não tem como. Vai ter que enfrentar. Entenda uma coisa: a espiritualidade boa e amiga, ela abraça todos que estão sobre aquela casa espírita, sendo orientados. O dever deles é para com todos, do mais impuro ao mais elevado. O dever é para todos. Jesus falou isso, que nenhuma das ovelhas que o Pai havia dado para ele ia ser desgarrada do seu amor. Você que é trabalhador do Cristo também é do mesmo modo. Nenhuma das ovelhas que chegou até você vai ser desgarrada do seu amor. Esses irmãos que ficam perturbando a casa espírita, tentando desviá-lo do caminho do bem, esses irmãos que vêm colocar à prova, inspirando em vigilância, inspirando essa inércia, essa falta de habilidade, eles estão sobre
os olhares de toda a espiritualidade superior. Eles também estão sendo tratados. Eles vêm frequentar essas casas espíritas achando que estão fazendo mal, mas aos poucos eles estão escutando a verdade. E ao lado de cada um deles, sempre tem, a palavra é sempre tem, uma alma que os ama e que está fazendo de tudo para eles acordarem no caminho do bem. Então a hora deles vão chegar, mais cedo ou mais tarde. De todos vão chegar, tanto encarnados quanto os desencarnados. Daí a importância de você trabalhar com rigor. Porque quanto mais rigoroso você for para você, e mais você levar isso no ensinamento para os outros, mais você vai estar tocando corações. E acredita, ao lado daquele espírito que está perturbando, existe uma falange imensa de espíritos bons querendo que ele volte para o caminho do bem. E você está se identificando com esses espíritos bons do lado de lá. Então, se você acha que aquele que está querendo te perturbar está fazendo um grande mal, esquece. Existe mais espíritos superiores do lado dele para te fortalecer no caminho do bem, para poder ajudar, para que ele acorde no caminho do mal. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Então nunca fique pensando, mas Deus está deixando muita influência negativa chegar assim. Não está. Deus está oferecendo oportunidade de trabalho, porque do teu lado, pelo teu esforço, pela tua dedicação, por agir com rigor e querer fazer o bem para os outros, você está sendo simpático. E uma falange imensa desses irmãos do caminho do bem, que estão esperando a oportunidade de alguma alma, algum espírito ajudar no despertar desses irmãos equivocados, que vivem em sofrimento ou em rebeldia. Então, olha com essa visão, que vale a pena fazer o bem, que vale a pena você se aprofundar, que vale a pena você trabalhar para ajudar a todos, porque é isso que Jesus espera da gente. Diante das condições que a gente tem, que a gente dê o melhor que a gente pode, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda, porque é isso que Deus espera. Ele não vai esperar coisas que eu não tenho condição de fazer. Ele vai esperar justamente o que eu tenho condição de fazer. E o benefício você vai começar a ter nessa vida, adquirindo para junto de vocês, irmãos, trabalhadores do caminho do bem. Aí você começa a entender aquela frase que eu falei no começo da nossa reunião. Pode nós, por nós mesmos, afastar nossas próprias inspirações? Nem sempre. Tem algumas que você vai ter que passar. Porém, Deus sempre leva em conta a resignação. Te dou um exemplo no livro Ação e Reação, um caso de recuperação espiritual, de uma entidade que na encarnação anterior, por ter o amor ao dinheiro, chegou ao ponto de embriagar o seu pai, sedá-lo, pai adotivo, e tocou fogo na casa junto com ele, para que ele morrendo, deixasse toda a fortuna com ele. No mundo espiritual ele sofre muito, e volta, e reencarna. E chega aqui, também sem pai e sem mãe. Consegue uma esposa, vinculada com ele na encarnação anterior, que ainda não despertou muito no caminho do bem, que lhe dá um filho, e depois larga ele com o filho. Ele abraçou a doutrina espírita e continua trabalhando. E sobre a pele dele, ele tem uma doença parecida com fogo selvagem, não dá para descrever. Eu sei que aparecem muitas ulcerações na pele dele, inclusive na face. Em virtude da consciência traumatizada pelo fogo que tomou conta do corpo do pai dele, ele sente o fogo do próprio corpo. E depois André Luiz vê, nesse momento em que ele está divulgando a doutrina e levando a palavra consoladora, um monte de entidade boa e amiga,
das pessoas que frequentavam aquilo lá e aquela casa, pedindo por Silas para que Silas interferisse nas dores e no sofrimento dele, porque ele estava sendo merecedor de uma ajuda especial, em virtude da dedicação e do amor com que ele acolhia todos, inclusive dentro da sua casa, porque naquela própria noite André Luiz foi conhecer a casa dele, e além daquela filha, que era uma alma boa, tinha mais dois que foi adotado por ele, e esses dois que foi adotado eram os capatazes que tocaram fogo na casa dele. E naquela mesma noite chega mais uma criança para ser adotada, e quando ele recebe a criança cheia de alegria e de felicidade, aí o Drusus fala para ele: está aí, André Luiz, esse que ele abraça hoje foi o pai dele que ele tocou fogo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a pessoa resignada, trabalhadora, que age com rigor, mesmo diante dos padecimentos, das provas e expiações da vida, Deus ajuda com resignação aquele que trabalha nesse sentido e vai amenizando suas dores. Do mesmo modo que o Silas responde para André Luiz e para todos aqueles que pediram benefício daquele irmão, nós no mundo espiritual já estamos analisando, e o socorro muito em breve vai chegar do jeito que vocês estão desejando. Muita paz, irmão. Façamos nossa prece. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamos na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando ao mergulho na lagoa do Cristo. Hoje, temos-la de volta por filha incompreensível, necessitada de nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito do irmão, que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos este mesmo alguém na pessoa de um filho, portador de moléstia irreversível, tutelando a custo de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amiga de todo auxílio, situando nas garras da dependência. Hoje, achamos ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigirmos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-nos no espírito apunhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar o carinho e a fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que lhe partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem, e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave da nossa libertação. E seja quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da outra.